Olá pessoal, essa é a terceira videoaula dessa semana, tá? Então aqui nós vamos falar a respeito dos critérios de divisibilidade, tá? Então nós vamos usar o caderno do Aprender Sempre, volume 3, e eu vou falar a respeito do que está escrito na página 28. Eu não vou resolver nenhum exercício praticamente aqui com você, tá? Mas eu vou explicar para você o que está na página 28, que são os critérios de divisibilidade. Eu vou falar com vocês aqui a respeito dos mais importantes, tá? Ou dos mais diretos. Eu não vou falar sobre o critério de divisibilidade do 7. Ele até existe. Aí está escrito que não existe, mas existe um critério de divisibilidade por 7. O que são critérios de divisibilidade? São alguns modos de você de você descobrir se um número é divisor de outro de modo rápido, sem você necessitar fazer a conta de divisão, tá? Então, você vai ver que 2, 3, 4, 5 são mais fáceis de você descobrir se eles são divisores de um outro número ou não, tá certo? O 7 tem um critério de divisibilidade? Também tem, só que é meio complicado, então não foi colocado aí. E o 8 até está aí, mas eu não vou comentar aqui, tá? Para mim, eu acho que até mais simples, enquanto o aluno não tem muita maturidade, é mais simples ele fazer a conta de divisão por 8 do que ficar guardando esse critério aí. Não que ele não seja válido, ele é, tá? Se você acha que você consegue guardar o critério de divisibilidade por 8, fique à vontade e use quantas vezes você quiser, tá? Fique à vontade. Então aqui eu vou comentar a respeito dos demais critérios. Critério de divisibilidade por 2, ou seja, como é que a gente sabe que um número é divisível por 2, tá? Quando que o 2 é divisor de um número? Quando o número é par. Então o 2 divide todos os números pares. E quem são os números pares? Os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então o número é divisível por 2 quando ele é par, ou seja, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então esse número que eu coloquei, 737.936, é divisível por 2? A resposta é sim ou não? O que você acha? A resposta é sim. Por quê? Porque esse número é par. Ele termina em 6, ele é par. Então, se você dividi-lo por 2, com certeza vai dar resto zero. Então, esse é fácil. O 2 divide todos os números pares. E o 3? Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é um múltiplo de 3. Ah, professor, eu achei que um número é divisível por 3 quando ele é ímpar. Não, tem aluno que usa isso, mas isso daí está errado. O 17 é ímpar e ele não é divisível por 3. Se você dividir 17 por 3, não dá resto zero. Então tome cuidado. O que você vai fazer? Você vai somar todos os algarismos que formam um número. Essa soma vai dar um resultado. Se esse resultado for um múltiplo de 3, significa que o 3 é divisor desse resultado e é divisor do número, tá? Do número inicial. Então vou dar um exemplo aqui para você. Esse número enorme aqui, ó. Aqui tá na casa dos trilhões. Aqui seria milhões, bilhões, 2 trilhões e 7. 2 trilhões e 7, ok? É divisível por 3? Nossa, imagina tendo que fazer a conta de divisão desse número para observar o resto. Vai dar trabalho, não vai? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar todos os algarismos que formam esse número. 2 mais 0, mais 0, mais 0. Soma 0 não influencia em nada, né? Então, na verdade, 2 mais 7 aqui vai dar 9. O 9 é divisível por 3? Ele é um múltiplo de 3? O 9 é. Se você dividir 9 por 3, dá resto zero. Então, esse número que está sendo formado por todos esses algarismos aqui, ele também é divisível por 3. Ele é um múltiplo de 3. Está entendendo como que é a história? Cuidado, que ninguém está afirmando que esse número é igual a 9. Ele não é igual a 9. O 9 é o resultado da soma desses algarismos. Esse número é muito diferente de 9. Só que, ao usar esses algarismos e somá-los, deu 9. O 9, a soma é divisível por 3, então esse número também é divisível por 3. É isso que diz esse critério de divisibilidade por 3. Você soma os algarismos e vê se essa soma é um múltiplo de 3. Se for, então o número formado por aqueles algarismos também será divisível por 3.
Tá? Como o 9 é um múltiplo de 3, então os 2 trilhões e 1 é divisível por 3. Não são 2 trilhões e 1 aqui, né? São 2 trilhões e 7. É que eu tinha colocado 1 aqui antes e depois eu fiz a mudança lá em cima e não mudei aqui embaixo. Mas fica valendo também. Bom, 2 trilhões e 1, se fosse 1 aqui, no lugar do 7, e você somasse, daria 2, com todos esses zeros daria 2, mais 1 dá 3. 3 é múltiplo de 3? Sim. Então, o 2 trilhões e 1 também vai ser um múltiplo de 3, também vai ser divisível por 3. Tá ok? Divisibilidade por 4. Então, um número é divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos algarismos é divisível por 4. Então, para saber se o número é divisível por 4, basta você olhar os dois últimos algarismos. Se os dois últimos algarismos formarem um número que é divisível por 4, então o número todo é divisível por 4. Então, aqui nós temos esse número aqui. 2 trilhões e 32. Será que ele é divisível por 4? Imagina você tendo que fazer a divisão desse número enorme por 4. Vai demorar, tá? E a chance de você errar, cometer algum erro aí, por falta de atenção é grande. Mas você não precisa fazer isso. Basta você pegar os dois últimos algarismos aqui. Está formando que número? 32. 32 é divisível por 4. Tá? Ele é um múltiplo de 4. Ele é 4 vezes 8. Então, esse número todo também é divisível por 4. Tá? Então, os 2 trilhões e 32 é divisível por 4. Então, esse é o critério de divisibilidade por 4. O de 5, tá? Divisibilidade por 5 é muito fácil. Basta você observar se o número termina em 5 ou termina em 0. Então, todo número é divisível por 5 quando termina em 5 ou termina em 0. Então, esses dois números que eu escrevi aqui, 1.111.115, 1.113.111.113. Qual deles é divisível por 5? É o primeiro. Por quê? Porque ele termina em 5. Terminou em 5 ou terminou em 0, vai ser divisível por 5, tá? Então, 1.111.115 é divisível por 5 porque ele termina em 5. Divisibilidade por 6. Quando que o número é divisível por 6? Quando ele termina em 2, ou melhor, quando ele é divisível por 2, tá? Quando ele é par, ou quando ele é divisível por 3. Não é quando termina, não, tá? Um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e ao mesmo tempo é divisível por 3. Então, nesse caso, ele vai ser divisível por 6. Então, esse número aqui, 4.002, ele é divisível por 2 e por 3. Ele é divisível por 2 por quê? Porque ele é par, termina em 2, ele é par. E ele é divisível por 3 porque se você somar os algarismos aqui, 4 mais 0 dá 4. 4 mais 0 dá 4. Mais 0 dá 4. Mais 2 dá 6. Se eu somar esses 4 algarismos aqui, vai dar o 6. O 6 é um múltiplo do 3? É. Então, 3 é um divisor desse número aqui. E o 2 também é. Então, esse número é divisível por 6. Se você dividir por 6, vai dar resto 0. Tá? Portanto, ele é divisível por 6. Então, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e também por 3 ao mesmo tempo. E terminando a divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é um múltiplo de 9. Essa regrinha aqui do 9 é parecida com a divisibilidade por 3. Tá? É muito parecida, só que lá você vai ver se é múltiplo de 3, e aqui múltiplo do 9. Então, esse número aqui, 2.277, será que ele é divisível por 9? O que eu tenho que observar? Se a hora que eu somo os algarismos, vai dar um múltiplo de 9. Se você somar tudo isso daqui, vai dar quanto? Tá? 2 com esse monte de zero aqui vai dar 2, mais 2 dá 4, mais 7 dá 11, mais 7 dá 18. O 18 é um múltiplo de 9? Sim. Então, esse 2 trilhões e 277 também será um múltiplo do 9. Se é um múltiplo do 9, vai ser divisível por 9, tá? Como o 18 é um múltiplo de 9, então os 2 trilhões e 277 é divisível por 9. Tá ok? Então, com isso,
Ainda não terminamos, né? Achei que já tínhamos terminado. Tá faltando a divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 se ele termina em 0, tá? Termina com 0. Todos os números que terminam com 0 terminam. Então eu coloquei grifado aqui, ó, com 0. Eles são divisíveis por 10, são múltiplos de 10. Então não é ter 0. Então é igual esse número aqui, ó, 2.000.001. Tem um monte de 0 aqui, mas não termina em 0. Então ele não é um múltiplo de 10. Então não é divisível por 10. Agora esse número aqui, tem um monte de 1 aqui. 1.111.110. Termina em 0. Então ele é divisível por 10. Tá certo? O segundo número aqui é divisível por 10. O primeiro não é. Então cuidado com isso. Tá? Isso que eu escrevi aqui. Agora sim nós terminamos. Espero que você consiga responder muito bem as questões do questionário e me enviar. Até a próxima aula.